desde o capítulo 18, né? Ou Gênesis capítulo 18, na verdade, a hospitalidade de Abraão com os seres divinos. Nós temos o nascimento de Isaac, nós temos também Gênesis capítulo 22, né? A morte de Isaac, por assim dizer, o sacrifício de Isaac. O que eu gostaria de chamar a atenção para algumas nuances interessantes do texto em relação a Sara. Primeiro, para a gente entender de onde é que vem Sara, né? O texto que nós lemos pouco, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Você vê quem era essa mulher e o papel importante dela dentro da narrativa patriarcal. Então, lá em Gênesis capítulo 11, nós temos a genealogia dos descendentes de Sem, logo depois do episódio da Torre de Babel. Em determinado momento, então, na genealogia de Tera, a partir do verso 27, nós lemos: são as gerações de Tera. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arão gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, um primeiro aspecto interessantíssimo aqui. Ao narrar a história de Tera, ele narra um episódio que não é, vamos dizer assim, comum, e faz questão de mencionar isso. Morre um dos filhos de Tera, o mais novo. Esse filho mais novo que morre de Tera, que é o pai de Ló, morre, e o texto faz questão de enfatizar enquanto o pai ainda estava vivo. Ou seja, uma espécie de inversão da ordem aqui, o pai perdendo o filho. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e Iscar. E um outro fator interessantíssimo. Dentro de uma genealogia, se vocês lerem aqui a genealogia, todos os personagens citados, a eles é atribuído algum parentesco. Então veja, quando ele vai falar da esposa de Naor, ele diz Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e Iscar. Quem é Milcá? Milcá é Bat, né, filha de fulano, e é colocado o primeiro nome do pai. Então veja, na antiguidade, para você atribuir identidade à pessoa no discurso, né, que nem na hora da chamada da Torá, o Andrezinho da Carol, a Carol do Renato e tal, você atribui uma relação de parentesco ou uma ligação. Na antiguidade, essa relação de identidade funcionava da seguinte maneira: você diz assim, fulano de tal lugar, filha de ou filho de fulano de tal. E aí você podia acrescentar outras coisas. Você podia acrescentar irmão, irmã, você podia acrescentar avô, avó e etc. Mas basicamente era, né, fulano terá de Ur dos Caldeus, filho de tal, pai de fulano de tal e tal. Quando ele vai falar de Milcá, a esposa de Naor, ele diz filha de Arã, que foi pai de Milcá e Iscar. Mas a única personagem no contexto de Terá que não tem uma identificação nem local e nem de linearidade é Sara. Sara aparece no texto sem ter vindo de lugar nenhum, sem ser filha de ninguém. Ela está solta no texto. E é a única personagem desse tipo solta no texto. Quem era Sara? O texto bíblico parece que de uma maneira propositada faz questão de dizer que Sara não era ninguém. Quem era Sara? Em que lugar era Sara? Em lugar nenhum. Sara era filha de quem? De ninguém. Não aparece. Isso é interessante porque já dá a entender um pouquinho do passado de Sara. Geralmente, obviamente, a gente não tem como afirmar que isso acontece no texto bíblico, mas geralmente, na antiguidade, a pessoa que aparecia sem ter nenhum tipo de relação, de identidade local ou de linearidade, era uma pessoa que tinha saído do seu clã. Ela era, obviamente, filha de alguém, e obviamente ela vinha de algum lugar. Mas como ela tinha saído do clã e entrado em um outro clã, é como se ela tivesse sido desterrada e desenraizada. Ela não tem raiz, não vem de lugar, ela não é filha de ninguém,
E ela não vem de lugar nenhum, porque ela simplesmente rompeu com todos os laços do clã, né, da família, assim por diante. Então Sara, que a gente já vê em Sara uma espécie de protótipo do que vai acontecer a partir da narrativa de Gênesis 12 até o final da história de Israel. E o texto acrescenta no verso 30 um outro aspecto curioso. Diz lá, Sara era acará, Sara era estéril, não tinha filhos. Em Lo-Valad, não tinha filhos. Em Lo-Valad, não tinha filhos. E aqui o texto parece colocar a palavra acará em paralelo com a ideia de não ter filhos. Só que ao mesmo tempo em que há a ideia de que acará é paralela a não ter filhos, ou não ter um feto, há a ideia de uma especificação, porque a palavra acará é uma palavra que tem uma origem agrícola, por assim dizer, né? Funciona da seguinte forma. Quando um boi ia cruzar, ele cobria, né, a vaca. Então ele cobria, ele se levantava nas patas traseiras e cobria a vaca. Quando você queria impedir que o boi fizesse isso, você cortava um tendão, certo? Então ele não conseguia mais fazer o movimento de cobrir a vaca. Então esse boi ele era jarretado. E a acará tem esse sentido de jarretar. A acará tem esse sentido de desenraizar, né? de não conseguir gerar descendência. Então Sara não conseguia gerar descendência, e a nossa Bíblia vai traduzir como estéril. Sara era estéril, não tinha filhos, não tinha feto, ou seja, ela não conseguia, ela não tinha sido engravidada por Abraão ainda. O ventre dela não estava cheio, ou seja, Sara era vazia. Então o texto ele parece fazer uma espécie de progressão. Sara não veio de lugar nenhum, não é filha de ninguém. Passado, zero. Mas Sara não é só isso. Sara era estéril e não tinha filhos. Não tinha nada no ventre. Não tinha capacidade de ter nada no ventre. Sara não tinha passado. Sara não vai ter futuro. Então o texto ele dá no capítulo 11, ele dá um peso tão grande, vamos dizer assim, negativo, e são duas negativas fortes. Primeiro, uma negativa no aspecto positivo, né? Uma negativa positiva, ela era estéril. Segundo, uma negativa negativa, ela não tinha filhos. Então o texto parece que está querendo deixar claro uma ideia seguinte: quem é Sara? Não veio de lugar nenhum, e Sara não vai para lugar nenhum também. E essa personagem é a primeira matriarca de Israel, casada com Abraão. E é interessante que esse movimento que já aparece relacionado a Sara vai aparecer relacionado a Abraão no capítulo 12. Então Deus diz: ora Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus convida Abraão a fazer? Desenraizar. Desenraizar, deslocalizar. Então Abraão, você é Abraão, filho de Tera de Ur dos Caldeus, correto? Correto. Então agora você vai sair, você vai abandonar a casa do teu pai. Agora você não vai ser mais Abraão, filho de Tera, você não vai ser Abraão, filho de Tera de Ur dos Caldeus, você vai ser só Abraão. Você vai simplesmente abandonar o seu passado, um movimento que Sara no texto já tinha feito, já aparecia para Sara. Então Deus chama Abraão a fazer o que já tinha acontecido com Sara: abandone o seu passado, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E de ti eu farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Uma bênção. Então eu vou te dar filhos, Abraão, eu vou te dar futuro. Logo na sequência do relato, a gente tem uma segunda progressão nessa relação Sara, promessa, etc. Está no capítulo 15, verso 2. Então Deus aparece novamente para Abraão. Deus diz: não temas, eu sou teu escudo, etc. A gente vê Abraão já sentindo uma espécie de preocupação. Pessoal, olha,
não podia dar filhos. Abraão, no capítulo 15, diz: continuo sem herdeiro. Uma outra progressão, capítulo 16, verso 2, diz lá assim: disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha só que interessante. Sara era estéril, não tinha filho no ventre. Deus aparece e promete uma descendência para Abraão e Sara. Capítulo 15, Abraão fala assim: você já prometeu uma vez, mas continua. O Damasceno Eliezer aqui continua sendo meu único herdeiro. Capítulo 16, Abraão: o Senhor tem me impedido de dar filhos. Sara era estéril. Abraão começa a colocar em xeque aquilo que Deus tinha prometido. Você já prometeu, mas eu continuo sem. Capítulo 16, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Nota a progressão? Interessante, né? Toma, pois, a minha serva, etc e tal. Capítulo 17. E a progressão aqui. Deus aparece, faz a promessa de novo, depois de um período em silêncio, né, por volta de 13 anos, etc. Institui a circuncisão, muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara. Então veja lá a partir do verso 15, 17, verso 15. A Sarai, tua mulher, já não me chamará Sarai, mas porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua é a sua descendência. Quando Ismael ouvia, etc. Então, algumas nuances interessantes. Primeiro, a mudança do nome, eu acho que vocês já ouviram isso bastante. Sarai, minha princesa, para Sara, princesa. Então, de um pronome pessoal específico, minha princesa, ela se torna a princesa. Né? Então, quando você indetermina o pronome, você você abrange mais do que simplesmente minha princesa. Então, diz Abraão, né? Com o rosto em terra, ele diz consigo mesmo. Ou seja, a ideia aqui é basicamente que Abraão, ele se ajoelha e começa a rir. E ele pensa com ele mesmo, rindo. Como é que pode um homem de 100 anos dar à luz e a sua mulher, seus 90 anos, dar à luz? Então, uma outra coisa. Sara era estéril, não podia dar filhos. Abraão está sem semente. Abraão tem 100 anos, Sara tem 90. Capítulo 18. Quando então começa a nossa paraxá, que os seres celestiais são recebidos ali por Abraão. A gente tem essa ideia de hospitalidade muito forte ligando a paraxá com a Hatará. Mas tem uma outra ligação interessante também. Está aqui no capítulo 18, verso 10. Capítulo 18, verso 10, o ser divino diz: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. É a ligação, porque em hebreu, Lamoed Hazeh Kaet Hayah. Então, daqui a um ano, né, no ano que vem, nesse mesmo tempo, eu vou voltar, né, eu serei, etc. É o mesmo texto que aparece lá no capítulo 4 do livro de 2 Reis, no verso 16. Tá? É Eliseu prometendo, nessa mesmo período, no próximo ano, esse mesmo período, no próximo ano, você vai ter o seu filho. Então, Eliseu faz essa promessa à mulher que tinha feito o quarto para ele. Então, essa é uma outra ligação, além da hospitalidade, obviamente, mas essa é uma outra ligação, a promessa do filho. Abraão e Sara, verso 11, capítulo 18 de Gênesis, verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, acaso sendo velha, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil, etc. Então, progressão, vamos repetir de novo. Sara era estéril, não podia ter filhos. Abraão continuava sem semente. O Senhor impede Sara de ter filhos, segundo a própria Sara. Abraão tem 100 anos, Sara 90. Depois, a última coisa colocada por Sara já cessou o costume de Sara, ou seja, Sara não menstruava. E meu marido, já sendo velho, a ideia do texto é: meu marido já não consegue mais, também já está a menopausa e a andropausa. Então, eu estou na menopausa, meu marido está na andropausa.
Ele tem 100, eu tenho 90. O Senhor tem me impedido de dar filhos. Eu já sou estéril, não tenho filho no meu ventre. E aí eles riem. Vocês conhecem a história do nome de Isaac, o risada, né? A risada. O Senhor falou assim: olha, você vai dar o nome de Isaac. O nome de Isaac vai ser porque vocês riram. E agora a gente vai para o último momento dessa história de infertilidade, de esterilidade de Sara, que é justamente o capítulo 21. O capítulo 21 de Gênesis, que nós lemos. É que interessante que tem uma expressão, que é a expressão valad, que nós lemos, Ravi, valad, nós lemos aqui em Gênesis 21, que tem a ligação com o Gênesis capítulo 11, verso 30, que nós lemos. Ela era Acará, ela era estéril, em Lovalad, não tinha filhos. E aqui vai aparecer no verso 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Ravi Valad, nasceu seu filho Isaac. Esse uso da expressão Valad, ele conecta Êxodo capítulo 11, verso 30. Gênesis capítulo 11, verso 30 e Gênesis capítulo 21, verso 5. Então nós temos aqui um ciclo de infertilidade que começa em Gênesis 11, verso 30, e termina em Gênesis 21, verso 5. E o nome dele então vai ser Isaac. E aí no verso 6, Sara faz uma brincadeira com isso, né? Uma expressão interessante. Deus me deu motivo de riso. Itzhok. Me deu motivo de Itzhok. E todo aquele que me ouvir, Shomea, né? Todo aquele que me ouvir, vai Itzhak li. Vai rir-se comigo. Vai rir-se comigo. É um texto bem interessante com esse jogo de palavras. Mas o que é interessante da questão da infertilidade, a gente refletir sobre isso, há uma progressão até o capítulo 18 de impossibilidades. Essas impossibilidades, o autor, Moisés, ele parece que vai colocando uma sobre a outra, um tijolo sobre o outro. Olha, ela era estéril, ela não tinha filhos, ela não tem nada no ventre, nada no ventre. Abraão continua sem semente. Sara entende que Deus está impedindo que eles tenham filhos. Abraão tem 100 anos, Sara 90. Sara está na menopausa, Abraão está na andropausa. Uma série de impossibilidades. O texto vai colocando uma sobre a outra, e eles vão se rindo, e eles vão duvidando. E Abraão agora nesse momento se encontra na mesma situação que Sara, porque Abraão não tem mais localidade. Abraão agora é um peregrino, e a gente vai ver isso na próxima paraxá de Caê Sara, quando ele vai pedir o lugar para enterrar a sua esposa, a sua amada Sara. Ele vai falar assim: Aniguei Betoshav, eu sou um estrangeiro que me assenta entre vocês, ou seja, eu não tenho pátria. Depois ele falou assim: eu sou Abraão, filho de Tera, lá de outros caldeus, minha mulher morreu, eu posso enterrar minha mulher aqui? Não. Ele falou assim: olha, eu sou estrangeiro, me assento entre vocês, eu não vim de lugar nenhum. Então aquele indivíduo que tinha uma linearidade, que tinha uma localidade, ele perde aquilo. E agora ele se junta a Sara, que também não vinha de lugar nenhum. E ambos passam até Gênesis 21 sem filhos. No caso, Abraão tem Ismael. Mas até Ismael, Abraão também está sem filhos, como Sara. E é interessante porque, vejam só, a cultura da antiguidade era que a descendência estava ligada ao pai. Então, quando nasce Ismael, para Abraão é lógico. E Abraão fala assim: vive Ismael diante de ti, Senhor. É lógico, está aqui, ó, meu herdeiro, minha semente. Deus fala assim: meu amigo, não é assim. E aqui em Gênesis 18 a gente tem uma inovação tremenda do texto bíblico. Tremenda. Da narrativa patriarcal. Na Bíblia e em todos os outros textos. E a inovação vamos lá, Gênesis 18. Gênesis 17, desculpa. Verso 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Olha só, o que é estabelecido, o que é rompido no texto bíblico em relação à antiguidade? A patrilinearidade.
Quem é o filho da aliança? Filho do lugar nenhum. Que não ia para lugar nenhum. Eu vou fazer aliança com ela. Com ela, não é só com você, Abraão. A aliança é com Sara e a aliança é contigo. A aliança é com o casal. A aliança é com os dois. A descendência não é só descendência de Abraão, a descendência é descendência de Sara. A aliança não é só com Abraão, a aliança é aliança com Sara. Sara que não vinha de lugar nenhum, Sara que não ia para lugar nenhum, se une a Abraão, que vinha de algum lugar, que era filho de alguém, mas que perde tudo pelo chamado divino. E se faz um com Sara na mesma situação, de não ter pátria, de não ter descendência. E ao se encerrarem na mesma situação, Deus fala, agora eu vou reverter a esterilidade de Sara. Agora eu vou reverter a situação que vocês se encontram. E agora eu vou transformar o futuro de vocês. Porque agora vocês vão para algum lugar. Vocês podem não ter vindo de algum lugar, mas vocês vão para algum lugar. Você precisa sair das suas raízes, perder as suas raízes, para encontrar uma raiz comum. E que interessante, qual é a raiz comum de Abraão e Sara? A raiz comum de Abraão e Sara é a promessa, é a fé na promessa. Eles não têm raízes na terra, eles não têm raízes de ascendência, eles têm raízes na promessa, e a promessa em relação ao... A raiz não está nas bênçãos. O que une Abraão e Sara em relação à aliança com Deus não é o que acontece na vida deles. É o que vai acontecer depois. Em certo sentido, isso é o que nos une. Nós somos convidados a fazer a mesma coisa que Abraão e Sara. Vocês sabem qual é a única vez que Sara é mencionada por nome depois do Pentateuco? Deus. Isaías, capítulo 51. Vamos lá. A partir do verso 1. Ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, orai para a rocha de que fostes cortados, para a caverna do poço de que fostes cavados. Olha para a rocha de onde vocês saíram. Vocês foram cortados, para o poço que vocês cavaram. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Interessante. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz. Vos deu a luz. Sara aqui é colocada como uma matriarca corporativa. Ela não é mais a matriarca individual de Isaac, ela é a matriarca corporativa. É interessante. Olhai para Abraão, o pai, nosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Veja só. Isaac é o filho da promessa por causa de quem? Sara. De Sara. Abraão é o pai, pelo chamado, pela promessa. Mas a mãe é Sara. É ela que dá a luz. E o texto continua. Porque ele era único quando eu chamei, eu abençoei e multipliquei. Ele era único. Como Sara. Não tinha ninguém. Não vinha de lugar nenhum, não ia para lugar nenhum. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço espera. Certo? Parte do livro de conforto de Isaías. Interessante, que bonito. Os queridos, não importa, segundo o texto bíblico de Isaías, não importam as negativas que vão se colocando no texto. Sara era estéril, não tinha filhos. Abraão estava sem semente. Parecia que Deus estava impedindo Sara de ter filhos. Já tinham 90 anos Sara, já tinha 100 anos Abraão, menopausa, andropausa. Deus fala assim, meu amigo, quero que você entenda uma coisa.
Não há nada, diz o texto de Gênesis 8, não há coisa demasiadamente difícil para mim. Não há coisa demasiadamente difícil para mim. Eu posso fazer tudo, eu posso reverter tudo. E a promessa da reversão de tudo é a promessa que une Abraão e Sara. É a promessa que liga os dois. E o texto de Isaías 51 diz o seguinte: olha, olhem para Abraão, olhem para Sara. O Senhor vai ter piedade de Sara. O Senhor vai ter piedade do povo dele. E o Senhor vai transformar o deserto, olha, deserto, infértil. O que é o deserto? Infertilidade. O Senhor vai transformar a infertilidade em Éden. O que é Éden? Fertilidade. O Senhor vai transformar a infertilidade em fertilidade. Esperem na promessa. Esperem na promessa. Fazendo uma aplicação muito simples, muito lógica até. Obviamente com a nossa vida em primeiro lugar. Com a nossa existência. Muitas vezes a gente passa por situações dessa natureza. Parece que a gente não vê perspectiva no futuro. Deus fala assim, olha, quanto mais não perspectivas você vê, quanto mais falta de perspectiva você tiver, mais claro vai ficar a minha ação na sua vida. Amém. E olhando para Beth Benei, é a mesma coisa. Muitas vezes o trabalho da Beth Benei parece tão infértil. A nossa comunidade parece um deserto muitas vezes. Não de pessoas, mas missiologicamente, daquilo que nós queremos, da nossa missão. Deus fala assim, calma. Há fertilidade. O deserto se tornará Éden. Apenas esperem. O que une vocês não é o lugar que vocês frequentam. Não é a comunidade de vocês. O que une vocês não é costumes que vocês fazem ou deixam de fazer. O que une vocês é a esperança e o cumprimento da promessa. Amém. Que Deus possa nos unir cada vez mais no cumprimento da promessa. Que nós possamos esperar nele, na reversão da nossa infertilidade. Infertilidade para a honra e glória dele. É ele quem faz. Não adianta nós tentarmos plantar, não adianta nós tentarmos colher, é ele que vai fazer o deserto se transformar em Éden. Amém. Amém.